Agora, você aqui tem uma chance, porque eu conheço a vida dos pastores, eu sei o que eles estão fazendo, o que eles estão plantando no Espírito. Cada um tem uma personalidade, um jeito, e pode ser que você não goste da personalidade, do jeito de cada um deles. Isso não tem nada a ver com direção, com visão, porque às vezes as pessoas confundem. O meu jeito não é igual ao dele, o da Viviane não é igual ao dela, nós não somos iguais nesse sentido, ok? Então personalidades são realmente diferentes, a sua pode não bater com a minha. Pode ser que você esteja na minha igreja e não goste muito do meu jeito de dirigir, mas o que isso tem a ver com a mensagem que é pregada? O que isso tem a ver com a direção que Deus te deu? O que isso tem a ver com essas coisas? Nada a ver, porque nossas personalidades realmente são diferentes. Muitas vezes você está casado com alguém que não tem a personalidade como a sua, mas não é por isso que você tem que separar dessa pessoa, porque ferro com ferro se amola. E você tem um pastor na medida certa para você. Irmão, é para treinar você, treinar o seu caráter, treinar as suas emoções, treinar a sua forma de agir, de pensar, de fazer as coisas. Não tem que ser do seu jeito, não tem que ser da maneira que você gosta, não tem que ser, não tem que ser. Tem que ser do jeito que Deus quer, na medida que Deus quer. Se é assim que Ele quer, você abaixa a sua cabeça e diz: ok, Senhor, ok, eu vou fazer isso, eu vou seguir isso, eu vou. Eu sei que não é minha igreja, eu não planejei ficar aqui tentando corrigir ninguém, ok? Talvez depois ele vai até chamar minha atenção porque é a igreja dele, mas eu estou tentando ser guiado pelo Espírito Santo aqui. E ser guiado pelo Espírito é muitas vezes falar coisas que você não pensou em falar. Porque eu vou dizer para você que eu não pensei em falar nada dessas coisas, mas eu sei que muita gente aqui está precisando ouvir. Para no lugar, para quieto, para de mudar de um lugar para o outro. Você não percebe que a sua vida não progride, não avança, não cresce, não vai para lugar nenhum. É necessário perseverança para depois de ter feito a vontade de Deus, você alcançar a promessa. É depois, porque muitas vezes nós estamos querendo alcançar a promessa como aquelas coisas que a gente põe no micro-ondas em 3 minutos, estoura tudo e está pronto. Não é assim com Deus, não é assim no reino de Deus. É depois de você perseverar e ter feito a vontade de Deus, aí sim você alcança a promessa. Então, meu irmão e minha irmã, eu comecei dizendo para você que tem muitas coisas que precisa de tempo para acontecer, tempo para amadurecer, precisa de tempo. Mas a geração dos nossos tempos, elas querem tudo rápido. Sabe? Algumas pessoas, elas não entram naquilo que Deus tem para elas, porque Deus realmente está impedindo delas entrar, porque não é o tempo ainda. Não é o tempo. Por quê? Porque precisa de amadurecimento. Deus ama você, então Ele não quer que você quebre a sua cara. Eu demorei muito tempo para pastorear uma primeira igreja. Eu descobri que eu tinha uma chamada para o ministério com 16 anos de idade. Em 1994 eu comecei a ler os livros do Kenneth Hagin, é o fundador do Rema. E eu comecei a ler os livros e li muito, um atrás do outro, nunca parei. Agora, eu entrei de fato no ministério como pastor com 33 anos de idade. Então significa que ficaram 17 anos para trás. Só que foram 17 anos de treinamento. Foram 17 anos de ali aprendendo com o Senhor, até com os meus próprios erros. A imaturidade muitas vezes leva a gente realmente a apanhar bastante na vida, e eu tive que apanhar bastante mesmo para aprender algumas coisas. Então 17 anos de treinamento, 17 anos de leitura, de oração, 17 anos buscando ao Senhor, a vontade dEle para a minha vida. E foi no ano de 2011, no final do ano de 2011, que nós assumimos a Igreja do Verbo da Vida lá em Pirituba. E sabe, eu dou graças a Deus porque Ele não me colocou no ministério antes, porque eu teria feito tanta besteira, sabe, teria feito tanta coisa errada. Então não tem problema se demorar para você. O importante é ir no tempo certo. E o tempo certo não é o seu tempo, é o tempo de Deus para a sua vida.
Tem muita gente que está andando de uma igreja a outra, de um lugar para o outro, e sabe, eles endureceram a serviço, não ouve mais ninguém, não escuta mais ninguém, ok? Não escuta mais ninguém, porque ninguém pode ensinar mais nada para eles. Eles têm tanta experiência, mas com tanta experiência eles não estão em lugar nenhum. Eles deveriam, sabe o que? Abaixar a bola e se submeter a um pastor. Pastor Williams era pastor de igreja antes de mim, muito antes, aliás, muito antes. Tinha mais experiência no ministério do que eu. E no entanto ele veio para São Paulo e ele se submeteu à minha liderança, à minha autoridade. Nunca ficou dando um palpite, eu faria desse jeito, eu faria. Com certeza tinha muita coisa ali que ele não gostava, não concordava, mas eu nunca soube. Por quê? Porque ele calou a boca e ficou ali debaixo de uma autoridade para que ele pudesse estar no lugar onde ele está hoje. Porque é assim que acontece. Não é sobre o tanto que você sabe, é o tanto que você se submete. Deus não está contando a sua grande sabedoria. Deus não está contando a sua vasta experiência. Deus está contando, sabe o que? A sua grande humildade. Porque sabe onde está a bênção? A bênção está em se submeter a alguém, mesmo que você ache que sabe mais do que essa pessoa, mesmo que você ache que tem mais unção, mais dons do que essa pessoa, porque com certeza ele provavelmente tinha mais dons do que eu ali, talentos, experiência, bagagem, tinha um monte de coisa ele junto com a esposa, mas não, eles se submeteram lá. Alguém precisa ouvir isso, você concorda comigo? Então eu posso continuar ou devo voltar para o ponto onde eu deveria? Então eles foram lá e se submeteram. Agora, quando eu digo que se submeteram, eles se submeteram mesmo. E quando eles foram embora, você já ouviu eu dizer, e vou dizer de novo, eu chorei. Mas eu estou falando que eu chorei de verdade. Eu chorei. Mas eu disse, tudo bem, Senhor. Eu tentei convencer ele a não ir embora, não vir para cá. Eu tentei convencer. Eu falei com ele, eu tentei ver se dava um jeito de... E quando ele foi embora de casa para resolver o que ele ia fazer, o Senhor falou comigo no meu quarto que eu estava atrapalhando a vida de muita gente que ele deveria estar abençoando e que eu não podia fazer isso com eles. E muita gente significava você. Então eu mandei mensagem para ele, eu disse, me perdoa e segue o seu caminho. Se é a vontade do Senhor para a sua vida, vai lá, aceita essa proposta, que era a proposta de pastorear essa igreja. Eu falei, vai lá e aceita, topa, e me perdoa por estar impedindo os planos de Deus para a sua vida, porque você semeou e agora é o tempo de colher, e eu estou querendo impedir você de colher. Então me perdoa, porque a gente tem que ter essa maturidade, sabe? Essa maturidade para reconhecer os nossos erros. E eu estava ali reconhecendo o meu erro. Meu irmão, se você depende de que eu te abençoe, então seja abençoado e vá voar com Deus. E hoje ele está aqui fazendo esse trabalho, e eu tenho certeza que isso aqui é o início de uma grande obra que vai acontecer. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmão e irmã. O pagamento de Deus pode ser que não chegue no final do mês, mas saiba de uma coisa, ele não atrasa. Ninguém nessa terra vai fazer algo para Deus sem que ele ou ele possa recompensar de volta. Ninguém. E quando você obedece a Deus, saiba, ele marca você até que ele possa te achar, te alcançar, te presentear, te recompensar. E Deus vai fazer. Mas agora você precisa ser encontrado sendo humilde, mesmo com um tanto de bagagem que você tiver. Você precisa ser achado na humildade, na submissão. E se submeter, estar debaixo de alguém que Deus quer que você esteja. Amém. Se Deus quer, pronto, fica debaixo. E agora ele está aqui, pastoreando essa igreja, crescendo, e ainda vai crescer, porque ainda não, eu vou chamar assim com todo respeito, não aconteceu nada.
pelo que vai acontecer ainda nesse ministério, pelo que vai acontecer ainda em Sorocaba, pelo que vai acontecer nessa igreja, ainda não aconteceu nada. Ainda ele está, sabe aonde? Cavando para baixo. Então não aparece muito quando está cavando para baixo. Agora quando começa a levantar aquela grande obra, todo mundo vê, mas aquela obra já tinha começado. Então essa obra aqui, meu irmão e minha irmã, está sendo cavada para baixo, e você precisa estar envolvido nessa estrutura, porque muitas pessoas aqui, irmão, irmã, vai ser lançados, pessoas vão ser lançadas, pessoas vão ajudar aqui, pessoas vão estar, queridos, uma igreja grande requer muitos ministérios envolvidos trabalhando, muitas pessoas trabalhando, e você precisa ter a sua cabeça nisso. Ter a sua cabeça de que você está aqui não é por acaso, que Deus te trouxe aqui. Tem pessoas que entrou aqui hoje e Deus já está falando no seu coração. Irmão, irmã, você sabe porque sabe que Deus está falando contigo. Eu te chamei para estar, e não adianta agora ficar tentando pular de galho em galho. Eu estou falando pelo Espírito, queira você ou não. Eu estou aqui dirigido pelo Espírito, porque eu estava com outros planos. Mas Deus faz como Ele quer, e é bom que Ele faça. Deixa eu contar algo para você. Eu estava lá no quarto orando em outras línguas, e por mais que você possa pensar que os pregadores sempre sabem o que falar, sempre sabem tudo, eles não sabem. E eu estava dizendo para Deus: por favor, Senhor, tem lá um grupo de pessoas naquela igreja, e eu não queria que eles fossem frustrados, decepcionados hoje. Eu não queria que eles saíssem dali decepcionados. Então eu te peço, por favor, se eu não depender do Senhor, eu estava orando em casa. Agora eu faço isso com todo o meu coração, porque eu já saí para pregar e já fiz besteira, no sentido de pregar o que não devia, pregar errado, e as pessoas ficarem frustradas. Eu não quero mais isso, nunca mais na minha vida. Então eu disse para ele: por favor, Senhor, eu quero, a única chance que eu tenho de acertar hoje é se eu for inspirado por Ti, é se eu for guiado por Ti, é se houver a Tua unção. Porque às vezes a gente pensa que as nossas habilidades, as nossas capacidades, irmão, não significa nada isso. Com capacidade, com habilidade e tudo, eu já fracassei. Agora, quando a gente é dependente de Deus, confia nele, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E essa noite não está dando errado. E ainda muita coisa vai acontecer aqui nesse lugar. Muita coisa vai acontecer aqui. Então saiba de uma coisa: não é sobre o tanto que você sabe, é o tanto que você se submete, é o tanto que você consegue se colocar debaixo, é o tanto que você consegue honrar. Sabe, a gente vê cada coisa na Bíblia. A gente vê lá Moisés cometendo um erro, casando com uma pessoa que ele não deveria ter casado, e a gente acha às vezes que Deus vai ficar do lado das pessoas que estão criticando Moisés, e a gente sabe na história que não foi assim, não é? Ele ficou contra Miriam e Arão, que estava criticando Moisés. Isso deveria ensinar alguma coisa para nós. Por quê? Porque Deus quer saber o tanto que você consegue se submeter debaixo de autoridade, mesmo você não concordando com ela. Eita, eu voltei a falar disso de novo. O tanto que você consegue se submeter, mesmo achando que você sabe muito. É isso que Deus quer saber. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E tudo isso é culpa dessa inspiração aqui sendo tocada no teclado aqui, viu? É essa inspiração aí. Sabe que quando Davi tocava a harpa, até os espíritos malignos que estavam na vida de Saul batiam fora, não é? Se o instrumento for bem tocado, meu Deus, a unção chega. Amém. Aleluia. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Tá tudo bem, não é? Às vezes Deus fala um pouco duro com a gente, mas
Eu gosto quando às vezes ele fala duro, porque pelo menos a gente entende mais rápido. Né? A gente entende bem rapidinho quando ele fala duro. Porque às vezes, o que você acha de fazer isso? Eu acho que eu não queria fazer. Você deveria fazer isso. Soa bem diferente, não é? E muitas pessoas deveriam sossegar. Sossega, irmão. Sossega, irmã. Bom, essa foi a introdução. Agora a gente pode começar, certo? Então vamos começar. Eu voltei para a igreja em 1994, como estava falando. E de 1994 até o ano de 2005, eu estava lendo os livros de Kenneth Hagin, de T.L. Osborne. Eu estava lendo outros livros da mesma visão da palavra da fé, escutando várias outras pregações e me alimentando da palavra. No ano de 2004 eu entrei no Rema. 10 anos depois de ler os livros de Hagin, eu entrei no Rema. E eu sabia muita coisa do que estava sendo ensinado ali. Muita coisa. Por causa dos livros, porque a base da escola é os livros do Kenneth Hagin. Então eu sabia muita coisa do que estava sendo ensinado ali. Eu lia os livros do Hagin, repetindo um atrás do outro, e voltando e lendo de novo. E naquela época, na década de 90, não tinha tantos livros dele como tem hoje. Então a gente tinha que realmente repetir, querendo ou não querendo. Então a gente ficava lendo os livros ali. Agora, em 2004, como eu falei, eu entrei no Rema. E em 2005, 2004 e 2005. A minha esposa começou no ano de 2005 e 2006 ela terminou. E quando foi no ano de 2005, algo me chamou a atenção. Deus estava despertando algo em mim. Deixa eu dizer isso para você. Às vezes a gente ouve as coisas por tanto tempo, mas não cai como revelação no nosso coração. Sabe como que é isso? Às vezes a gente fica ouvindo ali e não percebe. Já aconteceu isso com você ou só comigo? Você ouve por tanto tempo algo e simplesmente você ouve. Hoje eu queria que você me ouvisse de tal forma a prestar atenção, tipo que nem um mosquito do lado te atrapalha, para que você possa receber a revelação do que eu vou falar para você. Porque foi o que aconteceu comigo no ano de 2005. E eu dou graças a Deus por ter recebido essa revelação. Agora, eu digo para você que eu podia ter recebido antes e não recebi. A dificuldade não está em Deus falar, porque Ele tem falado muitas vezes de muitas maneiras. Ele falou muitas vezes de muitas maneiras, e depois Ele começou a falar através do Filho, não é? E eu não peguei a mensagem. Mas no ano de 2005 eu estava lá sentado no Rema. E sabe, no Rema não tem nenhuma mensagem que fala somente sobre esse assunto o qual eu despertei. Alguns professores chegavam na escola e falavam: então gente, nós vamos começar a aula e vamos orar um pouco em línguas. E todo mundo começava a orar em línguas. E de vez em quando na mensagem eles falavam assim: olha, você precisa orar em línguas e tal. E era só. E aquilo chamou a minha atenção. Eu tinha lido por 11 anos, você tem que lembrar disso. Por 11 anos livros de Kenneth Hagin. E quem deu início aos ensinos sobre a oração no Espírito, a oração em línguas, foi Kenneth Hagin. Que David Robertson aprendeu muito de Kenneth Hagin. E eles falavam: vamos orar em línguas. E a gente orava em línguas. E eu fiquei encucado com tudo aquilo. Só que você tem que saber de uma coisa sobre a minha vida. Sendo crente por muitos anos, eu não tinha visto quase nada. Não tinha visto milagres. Eu não tinha visto a minha vida financeira sair do lugar. De fato que eu estava desempregado nesse tempo. Dou graças a Deus porque alguém pagava para mim um Rema e ainda me dava condução para ir até a escola. Era o que eu tinha. Então você deve entender e deve perceber que não estavam muito boas as coisas para mim. Desempregado, estudando no Rema porque alguém estava pagando até a condução. Nada de milagre, nada de unção, nada de nada. De fato que eu não estava nem atuando no ministério. E agora você deve estar percebendo que eu era lento para perceber algumas coisas, como muitas pessoas são lentas para perceber algumas coisas. Mas eu queria com todo o meu coração. Então no ano de 2005, como eu falei, estava falando, eu comecei a perceber. Voltei para casa, pensativo sobre aquilo. Eu falei com o meu irmão,
o Emerson, eu disse: irmão, cara, eu estou querendo estudar o assunto da oração em línguas, isso tem chamado a minha atenção e eu preciso estudar esse assunto. Algo me disse que eu deveria aprender sobre isso. Eu queria saber se você tem algum material aí, alguma coisa que falasse do assunto. Graças a Deus ele tinha um livro de David Robertson, pequenininho. Ele disse: eu tenho um livro velhinho de um pregador chamado David Robertson. Eu falei: me empresta, eu não sabia quem era, e ele pegou e trouxe para mim. E eu fiquei animado, empolgado. Era o primeiro ensino completo que eu ia agora ler e aprender sobre o assunto da oração em outras línguas. E eu peguei aquele livro e comecei a ler. E foi muito rápido a leitura, porque eu estava amando aquilo. Sabe, Deus estava me guiando. E eu acredito que Ele já estava tentando fazer isso antes, mas Ele estava me guiando para aprender um assunto que revolucionaria a minha vida para sempre. E eu li aquele livro, fechei quando acabei, e eu pensei: é agora que eu vou começar a praticar isso. No livro David Robertson, é bom eu dizer para você que David Robertson ensina, e ele conta a própria experiência dele, de que você pode orar em línguas quando você quiser, a hora que você quiser, por quanto tempo você quiser. E isso era novo para mim. Como eu disse para você, eu deveria ter percebido antes, mas eu não tinha percebido dessa forma, por mais que Kenneth Hagin já estava falando nos livros. Mas agora, eu descobrindo aquilo, eu fechei o livro e comecei a orar em línguas. E naquele dia eu fiz 2 horas de oração em línguas, e para mim foi o máximo. Eu fiquei feliz demais por ter conseguido orar aquelas 2 horas em outras línguas, somente em línguas. Agora, eu orei em línguas e eu não senti nada. Não aconteceu nada, só que David Robertson, ele tinha falado no livro que era o que ele tinha feito, que ele tinha orado em outras línguas, e realmente ele passou muitas horas diariamente, 8 horas por dia orando em línguas, e ele sentia somente o maxilar cansado. Então eu tinha uma base de que se eu orei 2 horas em línguas, eu ainda tinha muito para caminhar. Então eu pensei: eu não tenho muita coisa para fazer, então eu vou ficar orando em outras línguas. Ori cantararabá, shiri canta, no tom de voz assim como estou falando agora. Ori cantararabá, shiri andarabasi, roko shiri cantararabá, shiri canta. E a minha cabeça me dizia: será que vai funcionar? Será que isso funciona? Será que é assim mesmo? Isso é novo para mim, isso é esquisito, isso é diferente, sei lá. A minha cabeça tentava dizer aquelas coisas para mim, mas eu combatia, mais ou menos dizendo para ela: fica quieta. Eu não falava com a minha boca, mas eu ficava pensando, era uma discussão dentro de mim, eu discutindo comigo mesmo, sabe como que é? E eu ficava tentando discutir, a minha cabeça dizia: rapaz, você acredita nisso? E eu dizia: não, para quieto, vai funcionar isso aqui. E orando em outras línguas, e quando acabava aquelas horas, porque aí eu comecei a intensificar, eu comecei a fazer algumas horas de oração diariamente, e eu colocava um MP3 no ouvido e ficava escutando uma pregação atrás da outra. E eu descobri as pregações do David Robertson, e eu comecei a ouvir as pregações dele, e descobri que o Antônio Cirilo falava também do assunto. Depois eu descobri o Luciano Subirá e outros pregadores, e eu comecei, cada vez que eu descobria mais alguém que falava de oração em línguas, eu ficava encantado com aquilo. Eu falava: uau, tem mais alguém que fala disso também, então deve ser verdade. E pegava e começava. Agora, aquele ano mesmo de 2005, quando eu iniciei na oração, quando as portas de emprego começaram a se abrir, porque já fazia 2 anos que eu estava desempregado. Quando as portas de emprego começaram a se abrir, eu já comecei a ficar empolgado. Alguma coisa já começou a acontecer. E a forma que foi que aconteceu o meu emprego é chocante. Porque eu tinha ido na entrevista e eles me ofereceram um horário que eu deveria parar o rema, mas eu estava no final do rema, eu jamais ia largar o rema. E eu disse para eles: eu estou fazendo um curso. Mas você precisa do serviço. Não precisa? Eu preciso, mas eu não posso largar o curso. Eles disseram: o que isso vai mudar na sua vida? Eu disse: eu não posso largar. Então a gente vai passar você para o RH e vamos ver o que ele fala. Tá bom. E ela ficou brava, a gerente, e passou para o RH, e o RH me ligou novamente depois de alguns dias e mandou eu ir em outra loja deles. E eu fui na outra loja, era a loja da Cobase, deve ter Cobase aqui em Sorocaba, né? E eu fui lá na loja da Cobase de Osasco agora, e as conversas eram a mesma. E por que você não pode largar esse curso? Você precisa do serviço? Eu disse: eu não posso largar porque eu não sei explicar, eu não posso largar.
E eles vão passar por RH e mais uma pessoa que ficou brava comigo. Só que eu continuei orando em outras línguas. E eles me ligaram pela terceira vez depois de alguns dias e disseram: agora pergunta para ele qual horário ele prefere, das 7 da manhã ou das 8 da manhã. Uma das coisas que tinha acontecido comigo é que eu não estava mais com medo do desemprego. Não era muito fácil isso não, mas eu tinha sido edificado dentro de mim. E agora eu estava dizendo para eles que era como se dissesse para eles: vocês têm que se virar. Não foi o que eu quis dizer, mas foi o que eles entenderam e eles tiveram que fazer alguma coisa para me arrumar um emprego. Então eu comecei a trabalhar e continuei orando, porque você vê essas coisas acontecer, você fica empolgado. Nunca aconteceu antes. Como eu disse para você, de 94 a 2005 eu não tinha visto nada. E agora eu comecei a ver, então deve estar funcionando, deve ser esse negócio que eu estou falando todo dia. Agora, orando naquele quarto, naquela cama, as minhas mãos começaram a formigar. E eu pensei: uau! Porque eu tinha recebido no próprio Rema, na aula de unção, de um ministro poderoso na unção, uma transferência. Ele transferiu para mim, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Quando ele chamou quem era tímido, eu fui uma das 2 pessoas que levantou a mão. E ele impôs as mãos sobre mim e repreendeu aquela timidez e orou por mim ali. E quando ele estava orando por mim, aquele negócio que parecia uma eternidade, eu dentro daquela unção, as minhas pernas formigando, a minha barriga esquentando, as minhas mãos formigando assim, e eu pensei: uau! E depois ele perguntou para mim o que aconteceu. E a minha resposta foi: se alguém tivesse me contado, talvez eu não acreditaria, porque eu não iria entender. Mas está acontecendo comigo. Então eu estava deitado na cama agora, orando em outras línguas e a mão formigando daquele jeito. Então eu me lembrei: isso é a unção. E é quase como que você está debaixo da unção ali, deitado na sua cama, orando em outras línguas, daquela forma que eu te expliquei, que você não sente nada, que a sua boca só está cansada, e daqui a pouco a sua mão formigando e você fica pensando: uau, será que se eu me mexer isso aqui vai embora? Então você fica quase que não querendo se mexer, sabe? Tipo, assim, sabe? Tipo, tipo, não vai embora não, não vai embora não. Aquela unção. Depois disso eu comecei a pregar. E depois disso eu comecei a orar pelas pessoas para elas serem batizadas no Espírito Santo. E a maioria delas recebia o Espírito Santo. E depois disso as minhas mensagens começaram a ficar cheias do poder de Deus. Depois disso eu comecei a operar em curas e milagres. Você cria uma estrutura dentro de você quando você ora em outras línguas. Sabe, irmão, irmã, eu estava conversando com o pastor Williams hoje, e a gente estava falando da carta de Judas. Eu quero que você abra aí na carta de Judas. Ela tem só um capítulo, então abra no versículo 3. Eu sei que muitas pessoas já ouviram eu falar dessas coisas, mas eu queria que fosse diferente para você hoje. Amém. Que você pudesse ouvir diferente. Porque, como eu estava dizendo para você, 11 anos lendo os livros do Kenneth Hagin, e eu não tinha despertado para isso. Agora pense comigo, se eu tivesse começado em 1994, onde eu estaria hoje? Porque depois que eu entrei nessa prática, eu já preguei em tantos lugares, tantas igrejas. Porque naquela época, deitado naquela cama, eu ficava pensando em todas as possibilidades. E alguns anos depois eu me vi voando para tantos lugares. Andar de avião era um sonho. E eu já andei tanto de avião que eu já perdi as contas de quanto. Eu já fui até a Europa para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Vários lugares, várias cidades, vários estados. As pessoas me chamam na internet. Uma mulher me ligou de Capivari
para que eu pudesse orar pelo esposo dela, e na terça-feira que vem ela perguntou se podia me levar ele lá pessoalmente para que eu pudesse impor as mãos nele para ele ficar curado. Ela disse: eu sei que você tem uma unção para curar e eu quero levá-lo aí porque eu tenho certeza que ele vai ser curado. Então, se ela crê assim, eu concordo com ela, eu tenho uma unção mesmo, porque a unção está operando, irmão, lá eu estava na cidade de Assis pregando o evangelho há 2 ou 3 semanas atrás, e várias curas acontecendo. Eu disse: alguém aqui está com problema num dos ouvidos, não está conseguindo ouvir bem. E veio uma moça, se levantou e veio até mim para me orar por ela, e pus as mãos e repreendi. Eu disse: como é que está? Ela disse: melhorou só um pouco. Eu falei: não, um pouco não pode. Em nome de Jesus, como é que está? Ainda só um pouco. Eu falei: ok, senta lá, quando você ficar completamente curado, você me chama. Eu soube depois, na verdade no final ela veio me procurar, mas eu soube através de outras pessoas que ela correu para o banheiro porque estava vazando do ouvido. E no final ela veio me contar que agora ela estava completamente curada. Glória a Deus. Eu não quero ficar hoje contando para você de milagres. Hoje nós vamos ter milagres. Uma das coisas que a oração em línguas faz com a gente é que a gente começa a ficar ousado. Porque isso que eu estou fazendo agora, estou falando para você. Quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a falar coisas nesse tipo, eu ficava meio que olhando para mim e sabe, eu olhando para mim mesmo, tipo, você é louco de falar isso? Com o tempo você se acostuma. Eu já me vi fazer cada loucura. Eu me lembro no início, quando aquela unção vinha sobre mim, eu estava pregando, e aquela unção vinha, eu não sabia, Caio, o que fazer com ela, eu não sabia. Ela vinha simplesmente sobre mim, eu pregava e terminava o culto e ia embora para casa. Eu não sabia o que fazer, porque isso também é uma coisa que a gente aprende. E eu perguntei para o meu irmão: cara, a unção vem sobre mim, eu sinto ela e tudo, e eu não sei o que fazer. Ele disse: não se preocupa, a qualquer momento você vai estar grudado no colarinho de alguém. E estar grudado no colarinho de alguém, eu sabia que não era literalmente, mas eu sabia que a qualquer momento eu estaria fazendo loucura. E foi justamente o que aconteceu e tem acontecido desde então. Depois o dom, a palavra de conhecimento começou a operar na minha vida, e eu comecei a saber, simplesmente saber por uma impressão interior, algumas coisas sobre a vida das pessoas e relacionadas a doenças e enfermidades, coisa que vai acontecer hoje também aqui. Amém. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que alguém machucou um dos dedos da mão. Isso é uma impressão espiritual que diz que alguém na congregação machucou um dos dedos e precisa de cura. Tem isso aqui mesmo ou eu dei o tiro errado? Tem aí? É isso mesmo? É você? Vem aqui então, vamos. Eu já vou pregar, calma, fica tranquilo, o Espírito Santo está aqui. Ok? Você me contou isso? Você me contou isso? Vocês me contaram isso? Ah, nem vocês sabiam. E como que é isso? Explica para nós aqui. À noite eu sinto muita dor, não sei o que aconteceu, mas assim, até eu falei para minha esposa, eu vou precisando de ir no hospital porque já faz uns 8 dias que eu não consigo dobrar o dedo direito. É como se ele estivesse fora do local. Se você ver, ele está um pouco torto. Dá para ver, dá para ver. Assim, uma dor insuportável. Até ontem ele foi puxar para ver se colocava no lugar e piorou. Eu falei assim: Senhor, se tem alguma coisa errada aqui, vai ter que sair. Eu estou curada. E eu falei: muda essa história aqui, que eu não aguento mais estar sentindo dor e quero ser curada, Pai. E eu sou curada. Não, agora, para quem realmente não acredita em curas, milagres, dons, não dá uma impressão que a gente combinou e agora vai ficar fácil. A gente chega lá na frente, fala isso aí, o povo acredita e a gente... Não dá uma impressão assim? E outra coisa que eu vou dizer para você: precisa ter coragem para falar também. Porque, deixa eu te explicar, não é uma voz que eu ouvi,
Não é uma visão que eu tive, apesar de que algumas pessoas acabam escutando alguma coisa ou tem uma visão. Não é o meu caso por enquanto. No meu caso, é uma impressão espiritual, porque eu estava conversando com vocês e subiu dentro de mim que alguém tinha um problema nos dedos. E eu falei, os dedos da mão, não foi? É possível acertar até qual dedo é, porque na hora da impressão, vem para você afinado também às vezes. Qual dedo é? Só que aí é demais, né? Aí é demais. Mas você estava dizendo que tem até dor aí? E agora, por exemplo, dói também ou ainda não? Está doendo agora? Eu gosto de saber quando está doendo, porque a dor a gente vê embora na hora, instantaneamente, então é fácil. Mas de qualquer forma o milagre vai operar aqui e ela vai ficar completamente curada desse dedo. Completamente curada desse dedo. Agora eu estou dizendo em nome de Jesus Cristo, é uma ordem. Dedo voltando ao lugar, ossos voltando ao lugar, tudo voltando ao lugar aqui. Eu estou dando uma ordem no nome poderoso de Jesus Cristo. Agora, operação de milagres aqui com dons de cura. Operação de milagres com dons de cura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você concorda comigo que o mesmo Deus que revelou isso para nós é o mesmo Deus que estava interessado em curá-la? Então você concorda comigo que o poder de Deus já entrou aqui? Em nome de Jesus, receba a sua cura, seja curado, seja livre, em nome de Jesus. Pode sentar que você já está curado. Depois ela vai procurar vocês e vai dizer, lembra? Então, curado. Aleluia. O poder de Deus entrou na mão dela ali, de fato que entrou no corpo dela ali de tal forma. Então Judas escreveu uma carta e ele estava dizendo, e veja a minha história que eu contei para vocês um pouco dela com a carta de Judas. Ele diz, amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Agora, deixa eu dizer para você, porque li esse versículo e você vai ver as coincidências. Porque eu vim para cá para ensinar você sobre jejum, e quando eu vim para ensinar sobre jejum, eu ia contar o testemunho do que está acontecendo lá na nossa igreja, por conta de eu ter levado a igreja para um jejum, e eu fiz um jejum muito longo lá, e rompeu de maneira extraordinária as coisas por lá. Então eu vim aqui para contar essas coisas para você. Só que quando eu estava pensando sobre isso, é mais ou menos ali, ó. Enquanto eu estava pensando em escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Por que ele fala isso? Vamos ver só alguns versículos para a gente entender. Tira um pouco o agudo e a gente continua. Vamos lá, o versículo 4 diz, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes. Ouça, aqui é uma igreja onde se prega e se ensina o assunto que eu estou propondo hoje à noite. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente Deus destruiu os que não creram. Próximo. E aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Agora veja, no versículo 3 ele está dizendo que ele pensou em falar sobre a fé que era comum para todos, igual para todos. Ele sentiu a necessidade de escrever-lhes para que eles pudessem batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi confiada aos santos. Aí ele começa a contar a história e sobre essas pessoas as quais eu estou lendo aqui nesses versículos, para depois chegar no 19. Veja o 19 agora. Ele diz assim, 1:19:
Estes quem? Os quais ele estava falando antes, estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Estes que eu falei, eles são assim, eles não têm o Espírito. Agora no próximo versículo ele diz como batalhar pela fé. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, esse homem, ele começa a pensar: eu preciso escrever para aquela igreja, porque se infiltrar alguns lá e está corrompendo a fé deles, então eu preciso falar com eles. Então ele começou a ponderar sobre falar sobre a fé comum. E depois ele pensou: é mais necessário que eu ensine a eles a batalhar pela fé. E como se batalha pela fé? Orando no Espírito Santo. Então eu tinha um conhecimento de 94 até o ano de 2005 vasto, amplo, tinha lido muito. Só que quando eu comecei a orar em outras línguas, parece que mexeu, sabe? Quando você pega e mexe todos os ingredientes assim e faz aquele bolo acontecer. Porque a princípio eu tinha somente os ingredientes, mas agora eu coloquei o bolo no forno. Você entendeu o que eu falei? Eu peguei aquilo tudo e coloquei no forno. E aí eu vi o resultado. O que significa? Você precisa batalhar de uma vez por todas pela fé, orando no Espírito Santo. Irmão, deixa eu te dizer. Eu estava conversando com o meu irmão. Eu tenho vários irmãos, né? Nós somos em 10. E um irmão, um ano mais novo do que eu, nunca quis viver com Deus de verdade, nunca quis andar com Deus de verdade, nunca quis, ou pelo menos não conseguia, né? Só que nos últimos dias ele tomou um baque na vida e isso fez com que ele despertasse. E aí ele começou a ouvir nossas mensagens e aí ele começou a se jogar na oração em línguas. Então eu estava sentado antes de ontem com ele, sentado, conversando com ele. Esse meu irmão não é nem de conversar. Então ele está sentado comigo conversando, é um milagre já. Ele não é de conversar não. Ele é daqueles caras bravos, sabe? Que não tem assunto com ele. Então, mas ele estava sentado conversando comigo e dizendo para mim assim: cara, é verdade mesmo, Deus tinha uma carta na manga. Por que eu não descobri isso antes? Rapaz, ele falando, essa oração em línguas está revolucionando a minha vida. Eu disse: irmão, lá no ano de 2005, quando eu comecei a orar em línguas, é a mesma sensação que você está tendo, é a que eu tinha. Eu ficava pensando: cara, por que eu não descobri antes? Por que eu não aprendi? Por que eu não atentei para isso antes? Por que eu não comecei a orar antes? Por que eu não fiz isso antes, para ver essas coisas antes? E ele está comigo, sabe? Ele está desse jeito, é como se ele disse para mim, é como se eu estivesse no primeiro amor. Ele falou: cara, eu fico ali orando em outras línguas e meu maxilar cansado, mas sabe, eu sei que eu estou entrando nisso e está sendo... Eu falo: cara, uau! Quando eu comecei a orar em outras línguas, naquela época, eu ficava deitado. E sabe, deixa eu dizer, a sua alma pode estar até bagunçada, a sua cabeça bagunçada, mas dentro, quando você está orando em línguas, dentro de você sobe uma alegria que não é desse mundo. Não é. Quem tem experiência de orar em outras línguas sabe do que eu estou falando. Sobe aqui de dentro, sabe, uma satisfação. Você sabe porque sabe que acertou, você sabe porque sabe que está fazendo a coisa certa, você sabe porque sabe que o tiro está dado, você sabe porque sabe que agora é só ficar ali e ir para a galera, você sabe porque sabe que você está fazendo acontecer, você sabe porque sabe que os planos do diabo contra você estão sendo frustrados, você sabe porque sabe que Deus está no caminho, abrindo o caminho para você sabe porque sabe que Ele está escrevendo a história da sua vida, você sabe porque sabe. Então aquela alegria dentro de você, e você orando em outras línguas, sua boca cansada, mas você orando, e aquela alegria por dentro.
O diabo vem dizer que não vai funcionar, aquela alegria está aqui. As circunstâncias vêm dizer que você deveria ter parado e sair correndo para fazer alguma coisa, mas você está orando. Oh, como eu dou graças a Deus por aqueles dias. Dou graças a Deus por ter uma boca. Dou graças a Deus por ter descoberto isso. Oh, meu irmão e minha irmã, se cada pessoa pudesse descobrir isso. Deixa eu contar algo para você. E talvez isso vá despertar você. Quando Jesus treinou aqueles discípulos, Ele disse para eles: agora eu estou indo embora, mas não vão pregar ainda, antes que o poderoso Espírito Santo venha. Não vão ainda. Mas Ele já tinha ensinado eles, Ele já tinha treinado a eles. Mas Ele disse: não vão ainda, não. Vocês não sabem o que vem aí. E quando o Espírito Santo veio, Ele trouxe uma nova linguagem. Aquele Pedro medroso que disse que não conhecia a Jesus, agora ele estava se levantando no meio da multidão lá em Atos capítulo 2. Ele se levanta no meio e diz assim: foram vocês que crucificaram Ele. Antes ele estava dizendo: eu nem conheço Jesus. Eu estou dizendo para você que antes era 50 dias antes. 50 dias antes, ele estava dizendo: eu não conheço Ele. 50 dias depois dele ser batizado no Espírito Santo, depois dele falar em outras línguas, ele se levanta. Porque lembra que eu falei para você da ousadia que vem sobre nós? A ousadia para dizer: tem alguém aqui que machucou o dedo, sabe? Esse tipo de ousadia que vem sobre você, que diz: alguns milagres vão acontecer aqui hoje, sabe? Essa ousadia foi a que veio sobre Pedro, e ele se levantou no meio e disse: ei, vocês crucificaram Ele, e agora vocês precisam se arrepender e aceitar Ele hoje. E foi nessa pregação que quase 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. O que aconteceu com ele? O que mudou? O poderoso Espírito Santo trouxe uma linguagem sobrenatural. E eles passaram, diz em Atos capítulo 2, versículo 4, eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E essa foi o primeiro enchimento do Espírito Santo na vida deles. Oh, aleluia. Então, irmão, irmã, o meu irmão lá animado e dizendo para mim: poxa, ele tem agora 42 anos, vai fazer 42 anos. Ele disse: poxa, tanto tempo eu deixei passar. Tanto tempo. Por que eu deixei passar tanto tempo? E ele vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Agora, o seu trabalho não é ficar verificando se está acontecendo. O seu trabalho é orar. E eu estava pensando sobre isso hoje, em pensar que Deus tinha realmente uma carta na manga. Por que eu chamo de carta na manga? Nas minhas mensagens antigas você vai ver que eu falo disso. Porque de que outra forma eu estaria fazendo o que eu estou fazendo? De que outra forma eu teria tantos milagres, tantas curas, tantos lugares pregando? De que outra forma o meu ministério estaria acontecendo desse jeito? De que outra forma eu estaria andando em tão poderosa unção como eu tenho andado? De que outra forma? E sabe, Deus deu uma linguagem sobrenatural que não precisa passar pela nossa mente natural. Não passa. Então, sendo assim, você pode orar dirigindo, você pode orar andando no ônibus, você pode orar trabalhando, você pode orar deitado, você pode orar andando pelo caminho, fazendo caminhada, você pode orar na academia, você pode orar aonde você quiser e puder orar. Amém. Então, Deus pensou em tudo e ainda pensou em dar para nós uma linguagem sobrenatural que a nossa cabeça não atrapalhasse a ela. Porque você não consegue guiar a oração em outras línguas, você só consegue orar. Você não consegue dizer: não, nós vamos orar sobre o carro novo. Não, você não consegue fazer isso, você só consegue orar. Não que os carros novos não cheguem quando você está orando em outras línguas, mas é Deus que vai conduzir. Amém. É Ele.
E Ele sabe por que caminho ir. Então quando você está orando em outras línguas, você só entrega para Deus a sua voz, a sua boca, e fica ali, e Ele fica costurando, trabalhando, Ele fica arrumando, Ele fica preparando, Ele fica abrindo, Ele faz do jeito dele. E por isso é sobrenatural. A sua mente pode pensar o que você quiser, mas a sua oração em outras línguas, ela continua no prumo, ela continua indo adiante. Você pode pensar para a direita, para a esquerda, a sua oração em línguas, ela continua aqui, ó. Ela não sai do caminho. Aleluia. Aleluia. Então, eu vim aqui hoje para dizer para você despertar e não deixar mais o tempo passar. E mesmo quando a sua cabeça disser para você, parece que não está acontecendo nada, lembre-se de mim e de algumas outras pessoas, como seu pastor e outros, que têm andado no Espírito, que têm feito proezas para a glória de Deus. Lembre-se, eu não enganei você, nós não mentimos para você. Hoje você já teve aqui uma demonstração dos dons, e deixa eu te explicar sobre os dons. Eu tive ali, foi uma palavra de conhecimento. Uma palavra de conhecimento é quando você sabe de alguma coisa que está acontecendo ou que já aconteceu, passado ou presente. Isso é uma palavra de conhecimento. Então eu soube que alguma coisa nesse sentido estava acontecendo em relação ao dedo de alguém. Então eu soube disso. E aí, a seguido do dom, a palavra de conhecimento, vem os dons de cura e às vezes de milagres. E hoje eu operei aqui nos dons de curas e milagres. Mas não é o único dom que tem que operar. Concorda comigo? Eu creio que mais disso está querendo acontecer hoje aqui na nossa igreja. Enquanto eu chamo a banda para subir ali e começar a cantar, você vai ficando de pé, ok? Vai ficando de pé. E nós vamos juntos cantar um pouco, adorar. E no meio da adoração, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E no meio da adoração, nós vamos ficar percebendo o mover do Espírito, ok? Do jeito que Deus quiser operar hoje aqui. Aleluia.